A paz de Cristo a todos! Que alegria estarmos com vocês no programa Mais de Deus, nesta noite de terça-feira, chegando sempre com uma programação abençoada do coração de Deus para o teu coração. Então fique conosco que nós já voltamos. É isso aí, programa Mais de Deus, todas as terças e quintas, chegando com vocês com uma palavra abençoada, sempre comentando temas que nós temos ministrado em nossos cultos. Aliás, você é convidado a estar participando conosco, você vai ser muito bem recebido com carinho por meio da igreja, dos irmãos, e você vai ser fortalecido no Senhor e na sua palavra, Igreja Encontros de Fé de Canoas. Quero te convidar a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas também. Quero te convidar a estar compartilhando e curtindo a nossa programação, tá certo? Comigo no programa, pastor Adriano Borges. Bem-vindo, Adriano. Paz, tudo bem? Paz, pastor. Boa noite. Mesmo com esse frio, é uma alegria estarmos juntos. É isso aí, aqui, friozinho, né? Semana gelada, né? Ah, demais. É o nosso inverno aí com tudo, mês de junho. Maravilha. O tema do programa de hoje é superioridade sobre o inimigo. Superioridade sobre o inimigo. Esse é o tema do programa de hoje. Nós queremos falar sobre isso. Eu quero trazer desde já, Adriano, para bater um papo contigo, o pessoal que está nos assistindo, sobre a batalha no Vale de Elá, a famosa batalha entre Davi e Golias. Isso mesmo, tem alguns detalhes muito interessantes que me chamam a atenção e eu quero falar sobre esse tema com vocês hoje. Superioridade sobre o inimigo. 1 Samuel capítulo 17, nós temos o relato do enfrentamento de Davi e Golias. E a partir do versículo 32 diz que Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele, este servo seu irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Depois no 37 diz, Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso porque nunca usei. Então Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Davi não usou as armas que Saul forneceu para ele. Davi tinha um coração temente a Deus, uma comunhão, e percebeu que não era uma batalha de exércitos terrenos. Percebeu que era uma batalha espiritual. E ele tinha condições de vencer porque ele estava preparado por meio da sua comunhão com Deus. Pastor Adriano, esse é o que me chama a atenção, o aspecto que me chama a atenção nessa batalha que levou Davi a vencer Golias. Davi não conseguiu usar a armadura de Saul porque ele não tinha experiência e também ele já estava convencido que não era uma batalha de guerreiros, de soldados apenas, de preparo, né, de treinamento, de saber usar espada, de saber usar escudo, de enfrentar de homem para homem. Ele percebeu que era uma batalha espiritual. Então, Davi, ele abre mão de usar a armadura do próprio rei Saul e vai com a sua confiança em Deus, com a sua funda e as suas pedras para enfrentar Golias. Interessante, né? Verdade, verdade. É interessante, né? E eu percebo, assim, em toda essa história de Davi, esse fato, né? Que Davi, ele enxergou muito além, pastor. Ele enxergou além do que todo um exército estava enxergando. Isso é impressionante. Como que ele faz a leitura correta do que estava acontecendo, né? E do que ia acontecer. Né? Saul chega lá, dá toda a armadura, né? Dá toda a condição humana para ele enfrentar a batalha, mas ele percebeu que a condição humana e todos os benefícios que ele estava recebendo ali de armadura, de armamento, não era nada o suficiente, porque ele enxergou além. Né? Essa é uma questão interessante. Né? Isso é que nós devemos buscar todos os dias, né? Que possamos enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não estão enxergando. Porque se preparar para uma batalha que tu não está enxergando, né, à frente... Não está enxergando quem é o verdadeiro inimigo? Exatamente. Tu vai perder. Vai perder. Vai perder, vai ter consequências, né? Exatamente. E ele conseguiu ter uma visão real do que estava acontecendo e profunda. E essa é uma coisa interessante, né, Adriano? Porque as pessoas se preparam para vencer na vida. Tá certo. Se preparam para vencer
estudam, se qualificam, né? Se preparam, se esforçam, tá tudo certo. Assim como os soldados que estavam ali. Saul tinha bons soldados, mas aí veio um soldado inimigo que era melhor, Muito que melhor. humanamente, nos recursos terrenos, era mais preparado. Com certeza. Saul tinha lá, né, seus valentes, tinha seus generais, seus homens bem preparados, mas os filisteus tinham Golias, um homem de quase 3 metros de altura, um homem que amedrontava, né? A armadura de Golias, se somasse o peso da armadura, do escudo, da couraça, da espada, pesava mais de 70 quilos. Então um homem que levava um peso de 70 quilos e ainda guerreava sem se cansar, sem dificuldade alguma, então não era pouca coisa. Exatamente. É. E a gente tem que entender que, né, Golias era um exímio assassino. Exatamente. Ele era cruel, implacável. O que era um bom guerreiro? É. Era eliminar o adversário. Exatamente. Então ele era um exímio assassino. Imagina Davi enxergando isso. O mais corajoso e o mais forte soldado de Israel não teve coragem. Não teve coragem. De descer lá e guerrear com ele. Exatamente. Todos ficaram amedrontados, até o rei. Exatamente. Até o rei. Não, e a palavra ela é bem clara, né? Que ele desafiou o exército. Uhum. Ele não desafiou um homem. Uhum. Ele desafiava todos os dias ali um exército inteiro, né? Para ver assim, pra gente ter a noção do que Golias era e o que ele podia fazer, né? Humanamente, né? Na sua força, né? E aí nós vamos concluir então, Adriano, que quem vai vencer hoje, assim como Davi, não é quem é apenas preparado no plano humano, no plano terreno. Não está errado, como eu falei, temos que nos preparar, nos qualificar, mas aí temos também que entender que há um preparo de Deus, que há uma maneira que Deus capacita, que Deus prepara para enfrentarmos as batalhas que não são apenas terrenas e humanas. Paulo escreve em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que temos que nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, pegar as armas que Deus dá para que possamos lutar contra o inimigo. E a nossa luta não é contra o sangue e a carne, nossa luta é contra os espíritos malignos e as forças inimigas do mal. Então, quando a gente vai também a 2 Coríntios, também lá diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Então, como é importante nós entendermos que nós precisamos estar preparados espiritualmente. Davi era alguém preparado espiritualmente. Davi não era um guerreiro até aquele momento ali. Depois ele se tornou um general, mas até aquele momento Davi não era um guerreiro de um exército. Davi era um pastor de ovelhas. Mas Davi era um guerreiro de Deus no plano espiritual. E esse é um detalhe muito importante, Adriano, para que as pessoas possam vencer. Por aí as pessoas estão lutando com as suas forças, batalhando, estão só perdendo batalhas. E o inimigo está, machucando, ganhando vantagem, veio para roubar, matar e destruir, diz em João 10:10. Então, o preparo espiritual que Davi tinha, a comunhão com Deus, o relacionamento dele com Deus, a fé dele fez a diferença, né, Adriano? Exatamente. A gente precisa entender que a luta, é uma batalha que nós entramos e enfrentamos. E a gente tem que saber contra o que estamos lutando. Daqui a pouco nós estamos pensando que a luta é de uma forma e daqui a pouco ela se apresenta de outra maneira. É como um exército, por exemplo, nos dias de hoje, ataca o seu adversário. Se ele ataca pelo ar, a gente não vai se defender por terra. Tu precisa ter uma noção do que tu está enfrentando e de como essa luta vai se travar. E foi isso que Davi enxergou. Essa luta ela não era humana. Quando Golias ele desafiou o exército e a nação de Israel, ele desafiou a Deus. E quando ele desafiou a Deus, a luta parou de ser algo humano, terreno, e agora Deus estava ali diante de Golias e toda aquela circunstância se deu dentro dessa batalha. E Davi entendeu que a arma que ele precisava estava em Deus, e não em Saul e não no exército. Exatamente. As armas que nós precisamos para vencer o diabo, o inimigo, as ciladas que ele prepara para trazer destruição, não são fabricadas aqui na terra.
As armas que nós precisamos para vencer essa batalha espiritual, para prevalecer sobre o inimigo, para resisti-lo, ele fugir de nós, se encontram por meio de uma vida de fé, de temor, de submissão a Deus e de confiança nele e de obediência a ele e a sua palavra. E dessa maneira nós vamos prevalecer sobre o inimigo. Agora, também, Adriano, a partir do versículo 41, quando o duelo ele começa a ser travado mesmo de fato, diz assim: o filisteu também vinha caminhando e se aproximando de Davi, tendo à frente o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi. Disse mais a Davi: vem aqui e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com lança, com escudo, eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Aqui a gente vê duas coisas. A gente vê Golias desprezando Davi, porque Davi não estava vestido como um soldado para um duelo, como era tradicional na época. Mas também a gente vê aqui um certo desespero já de Golias, né? No plano espiritual, os demônios e o diabo que estava, né, por trás de Golias e do exército dos filisteus, eles já estavam percebendo que Davi entrou diferente para a batalha. Então aqui Golias já está meio desesperado, já está afrontando, já está tentando abalar inclusive o psicológico de Davi. Aqui Golias já está tentando fazer Davi ficar com medo, colocar medo em Davi, né? Ele estava apavorado aqui. Verdade. Mas é interessante como Davi estava convicto, Adriano. Diz que Davi, ele foi de encontro. Parece que Davi foi quem deu o primeiro passo. Davi estava tomado de coragem. E mesmo com as ameaças, veja bem, todos os demais, o rei, Saul e os soldados estavam amedrontados. Mas Davi, por meio da confiança que ele tinha em Deus, da certeza de que Deus estava com ele, que não era uma luta humana, Davi foi indo em frente. E Davi disse aqui, né? Tu vem contra mim com espada e com lança, meu amigo. Tu vem contra mim com as armas que tu tem. Eu vou contra ti com outra arma. Minha arma é mais poderosa. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Verdade. Tu tens afrontado o Senhor dos Exércitos. Não é só uma batalha humana. Tu tens afrontado o exército que serve a Deus. E aí Davi foi com a sua funda e deu um tiro certeiro, e com um tiro só. De uma forma rápida, de uma forma cirúrgica, objetiva, Davi, em alguns instantes, em alguns minutos, acaba com tudo. Então, duas coisas: não nos amedrontarmos com as afrontas do inimigo, porque o inimigo ele é assim. Quando ele percebe que uma pessoa realmente está com Deus e está indo contra ele na autoridade do Senhor, ele blefa, ele tenta intimidar, né? De alguma forma, intimidar e fazer a pessoa, né, se abalar. Davi não se abalou. E Davi demonstrou realmente a superioridade. E aqui é o tema do nosso programa de hoje, a superioridade sobre o inimigo. Então, Davi demonstrou que realmente não dá nem pro começo, Adriano. Verdade. Não dá nem pro começo. Davi foi lá com uma funda, uma pedrinha, foi lá, uma funda e acabou com tudo. Resolveu tudo rapidinho. E é impressionante a fé, né, de Davi. Isso me chama muita atenção. Né? No texto ali, 1 Samuel 17:37, vai dizer: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. E olha o que ele diz: ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele foi com essa confiança. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Exatamente. E é impressionante, né? O texto vai dizer, né, se lermos ali nos detalhes, que Davi ele chega diante de Golias e ele fala. Golias falou, mas Davi também disse: eu vou te ferir, eu vou vencer e todo mundo saberá. Eu vou cortar tua cabeça hoje. Exatamente. Hoje tu estará nas minhas mãos. Isso é fé. Imagina chegar diante de um assassino, né, de um exímio assassino, te ameaçando, te intimidando, e ainda tu falar antes, né, do que vai acontecer, tu falar com fé, né? E claro que se a gente for ver em alguns filmes, em algumas cenas, há uma luta,
Mas na verdade não aconteceu. Né? Na verdade, Davi acabou no primeiro round, né? Davi derrubou Golias, nocaute total. E a fé dele me chama a atenção, nessa convicção, mesmo ainda não enxergando a vitória. Mas ele já, no coração, ele cria, ele sabia que Deus estava ali com ele e a fidelidade de Deus estava ali presente, né? Ele citou ainda, pô, Deus me livrou de outras situações parecidas com essa. Por que ele não estaria aqui hoje também me ajudando e me socorrendo? Então ele foi na força de Deus, na força que Deus deu a ele. Eu acredito, pastor, que essa é uma arma muito poderosa, né, contra os nossos inimigos. A fé e a força de Deus em nós. Está disponível para todos que creem. O Senhor está com aquele que crê. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero orar, te abençoando em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tantas histórias lindas que nos ensinam sobre a batalha espiritual, nos ensinam a confiar em Ti, nos ensinam sobre o inimigo, mas também nos ensinam sobre a Tua grandeza, sobre o Teu poder e a superioridade que podemos atingir estando sujeitos a Ti. E nós oramos por cada pessoa que nos assiste agora. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito leve cada um a viver essa vida de fé e de comunhão que Davi tinha e que levou Davi a ter discernimento e autoridade, ousadia e sabedoria para vencer o gigante Golias. E assim eu oro para que cada um daqueles que nos assistam também vençam os gigantes. Gigantes na família, os gigantes na saúde, financeiros, espirituais, todos sejam derrubados pela fé, pelo Teu poder. Nós abençoamos a Tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós cremos, confiamos que realmente o Senhor é poderoso e Ele está com aqueles que o servem e que o buscam. Então confie em Deus e creia nele. E viva na superioridade que Deus te dá sobre todo o inimigo, tá certo? Bênção de Deus. Pastor Adriano, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto aqui com os irmãos, com o pastor, com toda a equipe. É isso aí. Um abraço também à nossa equipe técnica, um abraço a todos que nos assistem, que o Senhor te abençoe e te dê vitória cada vez mais. Até o próximo programa. Paz!